Boa tarde. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao 8º Seminário de Pesquisa e Integração, EHPS, realizado pela representação discente do Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política, Sociedade, da PUC São Paulo. Eu sou Andréa Guida, doutoranda pelo programa, e é um enorme prazer estar aqui mediando essa sessão. Nessa edição, o tema do evento é Educação, Gênero e Identidade. E o objetivo é apresentar as pesquisas realizadas no programa sobre a intersecção das categorias de gênero e diversidade, assim como debater o assunto com pesquisadores e especialistas externos. Daremos início agora à mesa Educação Infantil e Gênero, com a participação das professoras Denise Mack, Maitê Custódio Riosardi e Michele Mariano Mendonça. Muito obrigada pela presença de vocês. As falas das palestrantes terão duração de 20 minutos cada uma, e ao final a gente abre para as perguntas. A gente pede, por favor, que todos enviem suas perguntas pelo chat durante as apresentações, tá? Para que a gente possa organizar as perguntas e levar para a última sessão nos 30 minutos finais, ok? Bom, eu passo a palavra, então, para a Denise Mack. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Denise, doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política, Sociedade da PUC São Paulo, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, faz parte do grupo de pesquisas Docência em suas múltiplas dimensões. Atualmente, é professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tem como principal tema de pesquisa Educação Infantil e suas diversas facetas. Apresentará a sua pesquisa A presença da religião em ações docentes de uma escola pública de educação infantil. Denise, fique à vontade. Oi, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, primeiramente, esse convite feito pela representação e de estar dividindo esse momento com a Michele, com quem eu já compartilhei muitos momentos da pesquisa, e com a Maitê, que além do interesse de pesquisa na educação infantil, é uma amiga de longa data. Há mais de 10 anos eu conheço a Maitê e nós sempre trocamos várias ideias sobre educação infantil. Bom, neste momento, eu optei por apresentar o meu mestrado ao invés do doutorado, porque julguei ser mais interessante pelo tema do seminário, que é Gênero e Identidade. Por que da pesquisa de religião em educação infantil? A religião dentro da escola foi algo que sempre me incomodou, como docente da educação infantil. No meu TCC da graduação, no TGI, eu fiz sobre o ensino religioso no estado de São Paulo. E no mestrado, eu optei em ir para a educação infantil, porque a religião foi algo que sempre me incomodou, tanto quanto as datas comemorativas na educação infantil e do aspecto moralizador. Porque sempre se tem alguns discursos, não vou generalizar aqui, mas muitas docentes usam termos como, o Papai do Céu está vendo, o Deus está vendo, sempre com algum aspecto moralizador é feito o uso da religião. Bom, o problema de pesquisa. As ações pedagógicas realizadas por profissionais da Escola Pública de Educação Infantil, nos diferentes lugares que compõem tal etapa de ensino, vinculam aspectos religiosos portados pelas disposições dos agentes que nelas atuam. Esta questão mais ampla também ocasionou questões subsidiárias de pesquisa. Em que ambientes da escola são vinculados tais aspectos? De que modo tais aspectos são veiculados? Quais são os agentes educacionais mais frequentes nessa vinculação? Há diferenças entre a atuação das professoras e dos demais agentes? Em que? Quais são as mensagens presentes em tais intervenções?
O objetivo geral, o principal objetivo da pesquisa consistiu em detectar e analisar a eventual reprodução social da religião, de aspectos religiosos, como parte da cultura vinculada dentro da escola, os específicos, verificar se a religião faz parte da cultura presente na escola, principalmente por parte das professoras e suas ações nos diversos lugares que compõem o ambiente da educação infantil, identificar e analisar as ações do dia a dia que expressem conduta que vincule aspectos religiosos dentro da escola e verificar manifestações dos demais agentes educacionais no que tange à vinculação de valores religiosos dentro do espaço escolar. A hipótese: a moralidade religiosa, como parte da cultura, tende a fornecer subsídios simbólicos para as ações dos profissionais da educação, posto que está presente nas disposições das professoras que as manifestam em suas condutas. Para realizar a pesquisa, eu coletei dados, eu utilizei um caderno de campo. Então, todo dia eu ia na escola e as observações que eu fazia, eu anotava continuamente nesse caderno de campo. Também fiz questionamentos durante a pesquisa, quando acontecia em algum momento algo que eu observava, que eu julgava interessante para a pesquisa, eu questionava a professora do porquê aquela ação, do porquê aquele momento estava acontecendo. Bom, o capítulo 1, cenário político e acadêmico. São esses os subitens que estão no capítulo 1, o cenário político, legislação vigente, as orientações curriculares para a educação infantil, o que dizem os estudos, os grupos de pesquisa sobre educação e religião, os apoios teóricos e algumas questões sobre desenvolvimento infantil. Bom, aí na legislação vigente, o artigo 210 na Constituição, ele traz a seguinte premissa: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O da LDB: o ensino religioso de matrícula facultativa é integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, esse artigo ele gera várias dúvidas. Ele deixa que o Estado cada Estado coloque dentro da sua legislação como que vai ser essa disciplina do ensino religioso. Por exemplo, em São Paulo, eles sempre colocaram no 8º ano, agora no 9º ano, a disciplina, e na minha pesquisa, quando eu fiz a minha pesquisa sobre ensino religioso, eles colocavam como matrícula facultativa, mas todas as crianças todos os adolescentes acabavam se matriculando, porque a escola meio que levava, pelo menos a escola que eu pesquisei, levava essa disciplina como obrigatoriedade, senão os alunos ficariam com um horário vago. Então, como seria esse ensino religioso? Como assegurar uma diversidade religiosa? Seria um ensino confessional? A gente tem um exemplo do estado do Rio de Janeiro, que trouxe, num concurso público, como confissão, que a pessoa tinha que ter uma confissão para prestar aquele concurso. Então, esse artigo ele gera várias dúvidas. Se eu não me engano, em Santa Catarina, você tem um ensino mais voltado para antropologia, enfim, tem vários questionamentos que esse artigo pode colocar. As orientações curriculares. Por que das orientações curriculares? Que é o único documento, né, na época, que se tinha, servia de base curricular para a educação infantil da cidade de São Paulo. E para isso também servia como planejamento das professoras que eu pesquisei. Então, este documento, ele traz os campos de experiência. E dentre esses campos, tem a natureza e cultura. E eu achei interessante trazer esse trecho para vocês. As crianças têm a oportunidade de interagir com o professor, com outras crianças e com o meio natural, social e cultural. Elas podem, de um modo ativo, crítico e lúdico, apropriar-se de conceitos, ideias e mensagens que consolidam certas formas de pensar. Assim, possibilitar-lhes o acesso a fontes variadas de informações e de lazer e a uma programação de características plurais são fatores fundamentais para a construção de noções que as ajudem a entender o mundo como múltiplo, rico em culturas, em diferenças e características naturais e socioculturais. E é um documento também que traz que a educação infantil não pode ser propedêutica, enfim, e os outros campos de experiência que eu não vou explorar aqui.
que as pesquisas apontam? A maioria das pesquisas, quando eu fiz o levantamento, eles traziam muito o artigo 33 de como isso chegava na sala de aula, enfim, como que era o ensino religioso, a disciplina ensino religioso dentro da sala de aula. E o meu interesse de pesquisa era mais na educação infantil, que não tem uma divisão disciplinar e que se tem uma professora polivalente. Os apoios teóricos da pesquisa foram Bourdieu, com a violência simbólica, a teoria dos campos, hábitos e poder simbólico. O Enguita, que faz uma crítica à escola quanto à sua faceta cultural. Para ele, a escola emana ordens e normas, a escola se diz laica, mas na nossa sociedade apresenta o dualismo. A igreja é um dos meios para impor um caráter homogêneo à escola, e o Vallon e o Vygotsky no desenvolvimento infantil e no adulto como mediador. Aí, no capítulo 2, eu trago as características da religiosidade na cidade de São Paulo, com dados do IBGE, e aí tento fechar no bairro Itaim Paulista, que é um bairro no extremo leste da cidade de São Paulo, e sobre religiosidade neste bairro. Eu tentei fazer um levantamento, fiz um levantamento, né, sobre quantas igrejas católicas existem, quantas igrejas evangélicas, mas dentro das possibilidades, ou quantos terreiros tinham no Itaim Paulista, porque essas informações às vezes não são muito disponibilizadas, né? A escola pesquisada, eu vejo o PPP da escola, eu consulto o projeto pedagógico, como que essa escola está organizada, como ela é arquitetonicamente, quantos funcionários, quantas professoras se tem na escola. A religiosidade das famílias, que é um dado que o PPP da escola tinha, e eu coloquei, a maioria se declara como evangélico nessa escola. O contato com a escola, eu descrevo um pouco como eu me apresentei nessa escola, como eu cheguei a fazer a pesquisa nessa escola, e foi interessante porque eu apresentei o projeto na reunião pedagógica, e 4 professores de início se candidataram a participar da pesquisa. Depois, quando eu entrei na escola, comecei a fazer a pesquisa, eu era vista muito mais como uma estagiária do que como uma pesquisadora. E outros professores também permitiram que eu entrasse, né? A minha presença foi se naturalizando, e outros professores permitiram que eu entrasse dentro de sala de aula. Mas, no final, eu fechei com essas 4 professoras, porque senão eu ia ter muitos dados. Os temas religiosos no cenário da pesquisa, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Também falo um pouco das turmas observadas e como são essas professoras e as crianças. E agora, eu quero apresentar um pouco das imagens, né? Por exemplo, essa lousa não é de uma professora que eu pesquisei, mas uma professora que autorizou a pesquisa, e ela traz entre a rotina dela a oração. Na época que eu realizei a pesquisa, era a época da Páscoa, e a escola fez uma pesquisa com os pais com esse formato de folha, escrito Páscoa e a família tinha a opção de desenhar ou escrever alguma mensagem. Eu li 150 mensagens deste painel, e 5 mensagens eram contra qualquer tipo de manifestação religiosa dentro da escola. Mas os outros 145 não, eles colocaram alguma mensagem relacionada à religião. Aqui também uma outra figura do painel, também outra figura do painel. E aqui é um panfleto que circulava na escola, na época que eu fiz a pesquisa, eu achei interessante para colocar, porque é um panfleto sobre a caminhada da ressurreição, que é feito na época da Páscoa, e a escola estava divulgando essa caminhada. Então, eles mandaram para colocar em cima da mesa da sala de professores e mandaram no meio da agenda. Bom, aí o terceiro capítulo, que está sistematizado, que é a pesquisa mesmo, que eu trago as cenas da pesquisa. O Esmilinguido, que é um personagem popular, né, dos evangélicos, e a reunião pedagógica. Eu vou trazer aqui mais as cenas por questão de tempo, senão não dá tempo de eu apresentar tudo. Então, aqui temos a professora A, que foi uma das professoras pesquisada.
ela, na época da pesquisa que foi realizada em 2013, ela tinha 39 anos, 19 anos de magistério. Era uma ótima professora, ela sempre trazia muita riqueza cultural nas atividades desenvolvidas. Mas neste dia ela teve que realizar ela fez uma salada de frutas. O que essa salada de frutas ela foi combinada na reunião pedagógica que todos os professores realizariam como parte da Páscoa, em substituição ao pão que foi partilhado no ano anterior. Então, eu vou ter que ler, porque eu não vou ter esse feedback de vocês, de quem já leu. Bom, professora Hare Krishna. A professora organizou as crianças dentro da sala de aula para fazer uma salada de frutas, sendo essas trazidas de casa pelos alunos. Ela colocou sua mesa diante da sala, elegeu 2 ajudantes, enquanto as outras crianças ficaram sentadas em frente à mesa no tapete utilizado na cena 1. Ela pegou fruta por fruta e mostrou a todas as crianças o que ela estava cortando para ser colocado na salada. Além disso, ela interagia com a turma e fez a seguinte pergunta: o que é Páscoa? É no cegar de Cristo. A professora respondeu que a Páscoa é amor, alegria, assim como a história ovo da vida. Ela continuou com a salada de frutas. Eu reparei que havia 2 alunos com os olhos fechados, como se estivessem meditando, e eu perguntei à professora: por que eles estão meditando? Você os ensinou? Sim, às vezes eu medito com eles. Depois disso, ela continuou a fazer a salada e a interagir com a turma, mostrando as frutas. Após o término, a professora colocou em potinhos descartáveis um pouco para cada criança degustar. A maioria gostou do que provou e uma minoria não aceitou provar a salada de frutas. Então, a gente vê aqui que primeiro, que ela minimiza um pouco o que é Páscoa, né, do jeito que a criança entende, e depois que ela medita com os alunos, que é algo que ela pratica na religião dela. Aí, temos a professora B. A professora B, na época da pesquisa, tinha 58 anos de idade, 22 anos de magistério e se declara evangélica. A cena. As crianças entravam na sala, a professora conversou com uma senhora cuja filha tinha faltado muito. A professora falou: fica tranquila, o atestado vai abonar as faltas da menina. A mãe se despediu da professora, que retribuiu: vai com Deus, mãezinha. A professora entrou para a sala e disse para mim: assim que os abençoados se acalmarem, eu desço para entregar o atestado para a direção. Ela realmente desceu e a pesquisadora ficou responsável pela turma. Quando retornou, fez a contagem de alunos juntamente com as crianças, além de riscar o calendário para saber que dia era. Em seguida, organizou uma roda de história para contar o texto do livro Vitória Régia. Trata-se de uma releitura feita por Maurício de Souza. Ela mostrou as figuras do livro e as crianças reconheceram os índios nele desenhados. Começou a contar a história e parou quando apareceu a figura do pajé, que é o contador da história na narrativa, para esclarecer quem ele é. Aquele que faz as macumbas, poções, remédios na tribo, professora B. Quando apareceram os curumins, ela fala: curumins são crianças. E mais adiante, para colocar ordem na sala, os curumins são civilizados, porque são crianças que se comportam. As crianças estavam dispersas e ela usou a expressão meu pai amado para colocar ordem na sala. Após a história, era hora de descer para o refeitório. O que a gente vê? Essa professora, ela sempre se utilizou de expressões como Deus, Jesus e pai amado. E que dá para perceber? Que verifica-se uma predisposição no hábitos dessa professora quanto ao uso dessas expressões. Mas o que mais chama a atenção é o fato dela utilizar o livro de Vitória Régia como parte também do Dia do Índio. Ela contou essa história devido ao 19 de abril. E dizer que o pajé é responsável pelas macumbas da tribo. A atividade é empobrecida, pois foi feita devido à data do Dia do Índio. Aí a professora C, que eu vou pular, eu vou para a professora D, porque senão não dá tempo. A professora D. A aula começou com a contagem de crianças presentes e organização da rotina. Logo em seguida, a professora pediu para que as crianças se levantassem para irem ao refeitório para tomar café. A professora parou na porta com as crianças próximas a ela e fez a seguinte pergunta: nós estamos esquecendo alguma coisa? Aí a aluna responde: da oração. Soltando a mão da pro, todo mundo aqui juntinho, nós vamos rezar aqui agora, escutando
mãozinha no coração, escutando o barulho do coração da respiração. A aluna M hoje vai fazer a nossa oração. A Pro está com as mãos juntas. Obrigada, Senhor Jesus, abençoe nossa ajuda. Aluna M. A turma ficou em silêncio por alguns segundos, mas a professora logo interviu. Aluna J, ajuda a aluna M, ela ficou tímida. Abençoa a nossa vida, a vida dos nossos amigos que não têm emprego. Abençoa, Senhor Jesus, as famílias que não têm casa, que não têm emprego. Pode ser eu amanhã, aluna M? Pode ser você amanhã, professor. Os alunos se organizaram em filas e desceram para o café. Essa professora, ela tem 38 anos e na época 17 anos de magistério. Ela sempre rezava, todas as cenas, ela sempre rezava antes de descer para o café com as crianças. E o que eu acho muito interessante nessa cena é que você já percebe que a própria criança já incorporou essa rotina. Então, ela demonstra uma certa doutrinação ao fazer a oração com as crianças todos os dias. E como a criança já incorporou isso de fazer a oração antes do café. Aí, aqui, o esmilinguido. Por que o esmilinguido? Porque a professora A citou para mim que todas as professoras da escola passavam um episódio na época do Natal chamado A Moda Amarela. Então, eu assisti e coloquei ele na dissertação, assisti o episódio e trouxe ele na dissertação, mas eu nunca vi o filme sendo exibido na escola, mas é um filme, é um personagem evangélico e que também é utilizado pelas professoras como forma de falar do Natal na escola. Bom, aí os resultados da pesquisa. Verifica-se que as professoras possuem disposição quanto à religião e seus hábitos, que é divulgado com dizeres constantes que envolvem os nomes de Deus e Jesus. Além disso, percebe-se claramente, como exemplo na reunião pedagógica, a dúvida de como se trabalhar a religião dentro da instituição escolar, no caso, na educação infantil. E o professorado participante desta pesquisa demonstra não ter nitidez quanto ao como explorar a temática na educação infantil. E as considerações finais. Na educação infantil, parece que agora eu acho que se tem quebrado um pouco com isso, né? Como professora, eu percebo que você tem se discutido muito e a gente está quebrando um pouco. Mas quando eu entrei em 2007, parecia cíclico o calendário, sempre com alguma data comemorativa, Páscoa, festa junina, é o dia das crianças, é o Natal. Então, o calendário, a cultura escolar na educação infantil parece cíclica. O profissional versus pessoal. Muitas vezes a professora não consegue diferenciar o que é seu e o que é próprio da profissão. Então, quando uma professora reza dentro da sala de aula, ela traz algo que é pessoal da vida dela para o âmbito profissional e não sabe como quebrar com isso. De sempre também de questionar, né, o que está naturalizado dentro da escola, e a religião é algo que está naturalizado dentro da escola. E a desculpa do lúdico. Por exemplo, na Páscoa, eu vou fazer um caça-tesouros. No Natal, eu vou colar o algodão na barba do Papai Noel porque é lúdico, porque a criança gosta. E eu não posso fazer isso, que nem a caça-tesouros, que é uma atividade rica, é uma atividade que a criança vai descobrir onde está a caixa de ovos, por exemplo, como na Páscoa, que as professoras fazem muito, seguindo a pegada do coelhinho da Páscoa. Mas por que a gente não pode fazer um jogo de adivinhação, como caça-tesouros, em uma outra época, que não na época da Páscoa? Por que eu não posso fazer outras atividades que a criança tenha que partilhar, como foi feita a salada de frutas, ou como foi feita a partilha de pão, em outro momento que não seja com um viés religioso? Então, sempre se tem uma desculpa do lúdico, do porquê que a religião está dentro da escola de educação infantil. Bom, e é isso. Obrigada novamente pela oportunidade de apresentar a minha pesquisa, e qualquer dúvida, estou aí para responder. Obrigada, Denise.
Foi ótimo o controle do tempo, sensacional. Não precisamos nem entrar para avisar 5 minutos. Bom, a gente segue, então, agora com a apresentação da Maitê Custódio Rios Arde. Maitê é mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política e Sociedade, da PUC São Paulo. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Foi coordenadora pedagógica e diretora de escola e atualmente é supervisora escolar da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ela vai apresentar a sua dissertação de mestrado, o Jardim da Infância Público, anexo à Escola Normal da Praça, um estudo sobre gênero, 1896-1926. Maitê, fica à vontade. Boa tarde, gente. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a presença de todos vocês, Denise, Michele, André, que vai fazer a mediação. Né? Acho que o meu maior desafio aqui vai ser o tempo mesmo, né? Como você disse, atualmente sou supervisora escolar na Adre Freguesia, finalizei em 2015 o mestrado e desde então é que nós estamos aqui, né? Estou tentando acompanhar as produções, né? A partir da professora Kátia, dos amigos, das publicações que vão saindo. Então, poderia colocar o meu slide, por favor? Ótimo. Então, vamos lá. O Jardim da Infância Público, a Escola Normal da Praça, um estudo sobre o gênero, né? Então, só para a gente poder entender aí o período que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de 1896, né? Que é o momento da inauguração da escola. E nós estamos falando até de 1926, que é quando a gente percebe que a escola começa a modificar um pouco o modo de andamento da questão do Frobo e tal. Então, a gente fez esse recorte temporal mesmo, tá? Para poder marcar aí o nosso tempo. Eu vou dar uma breve explicação do que a pesquisa está entendendo por gênero. Então, a gente está utilizando o conceito da John Scott, que vai pontuar que gênero é a organização social da diferença sexual. Ou seja, como é que esses homens e essas mulheres vão vivenciar suas diferenças sexuais, né? A gente não está dizendo que elas não existam, mas é como que socialmente se deu esse arranjo. E como que essas diferenças foram vivenciadas. Então, ele nos ajuda a entender gênero para além das mulheres, porque ela vai dizer que é um conceito relacional. Então, a todo momento, a pesquisa vai falar tanto dos meninos quanto das meninas. Olha que linda a escola, gente. Esse é o Jardim Público da Infância, tá? E aí eu vou, para a gente poder entender mais ou menos de que lugar é esse que a gente está falando, eu trouxe aqui essa maquete, que é a maquete da Caetano de Campos, tá bom? Todo mundo deve conhecer, fica lá na Praça da República, né? Hoje já não está mais seguindo essa arquitetura, já tem mais um andar e tudo mais, mas para a gente poder entender de que escola é essa que nós estamos falando, né? Então vamos pontuar primeiro aqui o momento. Nós temos aqui, gente, uma nascente república, né, que estava clamando aí por uma nova ordem mesmo, né, uma nova ordem, um novo comportamento. E ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa, o mundo todo, estava visualizando a importância da instrução popular para a gente poder ter um progresso mesmo, como uma mola propulsora desse progresso. E em São Paulo não foi diferente. Só que para a gente estabelecer essa nova ordem, esse novo tempo nesse novo lugar, eu precisava de bons professores para isso. E é aí que, em 1890, é feita uma grande reforma na escola normal, que é essa maquete que nós estamos vendo aqui. E eu vou tentar explicar para vocês entenderem, que eu até chamo de Complexo Caetano de Campos, que é um grande centro de formação mesmo de professores, tá? Então, o que nós temos? Esse prédio em U que vocês estão vendo, todo lado direito foi dedicado aos homens, é a ala masculina. E todo lado esquerdo, às mulheres. Então, no primeiro andar, nós temos as escolas modelo, que seriam as escolas primárias. Só que elas não só serviriam para atender as crianças, era uma escola que servia para atender os professores, os normalistas. Seria um modelo para eles se aperfeiçoarem mesmo nas suas práticas, um local para melhoria da formação, para que eles pudessem estagiar. Então, no primeiro andar, do lado direito, tinha a ala masculina, do lado esquerdo, a ala feminina, cada um com seu diretor. No andar de cima, nós temos no lado direito a escola normal e no lado esquerdo a escola normal feminina e no lado direito a masculina.
Aqui no centro, a gente tinha o ginásio e as duas unidades, né, tanto o lado feminino como do lado masculino, eles compartilhavam de espaços como anfiteatro, sala de ciências naturais e tudo mais. E aqui à direita, nós temos o prédio do Jardim da Infância, que era mais uma modalidade, mais uma escola anexa, para servir mesmo de aperfeiçoamento para esses futuros professores, né? E a partir disso, nós temos aqui o objetivo geral da nossa pesquisa, né? Que a gente tentou entender ali dentro de todo esse complexo, né? Já que a gente tinha o Jardim da Infância como marco inicial da propagação do serviço público, porque é importante a gente considerar aqui, gente, que nós temos um duplo pioneirismo. Por quê? Porque a gente tem uma escola que ela era para crianças pequenas, que até então é o primeiro jardim da infância público do estado de São Paulo, e nós temos uma escola que ela tinha meninos e meninas juntos, sendo que no outro prédio vai haver uma separação, inclusive entrada para o lado feminino e entrada para o lado masculino. Então, o nosso objetivo central era saber como é que se demarcava essas diferenças de gênero nas atividades escolares. E mais ainda, saber que educação era essa que estava dispensada para os meninos e as meninas dentro da pedagogia de Froebel, né, e dentro dos métodos que estavam impostos a essa unidade. E para isso, nós fizemos algumas listas de alguns questionamentos, né, no momento de busca ali do acervo e tudo mais, né? E foram 5 questões que nortearam um pouco ali a construção do texto. Então, primeiro a gente precisava entender que crianças eram essas. Depois, qual era a concepção de infância? Quais eram os comportamentos que eles estavam vivenciando e reforçando? Como é que esses meninos e essas meninas, mediados por tantos instrumentos e objetos, pela escola, pela família, vivenciaram essas diferenças? E é importante pontuar, porque para aquisição, né, para ter um jardim da infância, você tinha que adquirir uma série de materiais, que inclusive todos vieram importados dos Estados Unidos, para que ele pudesse constituir. E mais ainda, que marcas e significados esses materiais carregavam no entendimento do que era ser menino e ser menina. E aí veio a nossa hipótese, né? A nossa hipótese era de que, mesmo num espaço aparentemente, né, neutro, mas existiam de modo velado alguns elementos que davam significado, sim, de uma educação distinta para esses sexos, e que isso estaria traduzido nessa esfera material, nas relações e nos recursos utilizados pelas jardineiras e crianças. E lembrando que, quando a gente fala jardim da infância, é que Froebel, né, entendia que não tinha que ser uma escola, que tinha que ser algo, uma extensão da casa. Então, por isso que ele dá o nome de Jardim da Infância. E quem cuida do jardim é uma jardineira. Então, a professora aqui, ela tem o nome de jardineira. E nesse momento, gente, quando eu fui, né, buscando aí tudo, eu vi a importância do papel do historiador, porque, como vocês viram, eu não sou formada em história. E aí eu vi o quanto o papel do historiador é um papel de resgate mesmo desses resquícios, desses silêncios, né, um trabalho mesmo repleto assim de varredura desse passado. E a pesquisa ela foi composta exatamente assim, por uma grande varredura do passado, tentando buscar fragmentos, né, buscar tudo isso para poder compor essa história. E a professora Kátia, a todo momento, ela falava, né, veja como é que você vai contar essa história. E para isso, eu fui atrás, claro, né, dos acervos e tudo que tem hoje, falando ainda sobre o Jardim da Infância. E aqui está uma breve lista de algumas das coisas que foram muito usadas para a gente poder compor essa história. Nós temos aqui os dons e as ocupações, que são os objetos, os brinquedos, as atividades, né, que faziam parte da teoria de Froebel, os livros de inventário, os livros de matrícula, os jornais, os álbuns de fotografias, as revistas do Jardim da Infância, que na verdade a gente fala revista, mas uma tinha 300 e outra 400 páginas, então é bem diferente do que a gente entende por revista hoje. E nós tínhamos um livro que é o livro que, na verdade, vai dar suporte mesmo e vai dar sustentação para a nossa hipótese inicial, que é o livro dos brinquedos, o livro de registro de brinquedos. Se eu perguntar para vocês aqui, falar assim, gente, o que é brinquedo? Todo mundo vai falar, ué, bola, carrinho, boneca, é isso, não é? Só que durante o momento, né, durante a pesquisa e toda hora que eu ia no acervo, eu percebi que brinquedo era outra coisa. Falei, mas não é o brinquedo. E quando eu vi esse livro, logo eu imaginei, um livro de inventário de brinquedo, né? E eu percebi que não. Eles estão utilizando a palavra brinquedo como um jogo teatral. E dentro da teoria do Froebel, a gente vê o quanto essa atividade ela é importante. Ela é marcada no tempo, ela tem vários momentos. Tanto é que tem um livro só para ela, né? E a gente vê também a importância do registro aí, gente. Como era uma escola que queria ser, né, uma escola modelo, e eles queriam que outras escolas pudessem se basear
e visitar, ver as experiências que eles tinham, então tudo é muito registrado, até para que eles pudessem servir de modelo às outras escolas. E aí, como eu disse, eu me deparei com esse livro, e eu vi que eram pequenas peças teatrais os brinquedos. Só que o mais interessante é que nessas pequenas peças teatrais, a gente percebe que tinha o lugar de cada um desenvolver a sua fala. Não era qualquer um que podia fazer qualquer coisa no brinquedo. A menina não podia ser uma derrubadora de árvores, tinha um lugar pré-determinado. Vocês vão ver como é que o livro aparece. E ali, naquele espaço, naquele momento, que a gente confirma a hipótese inicial de que realmente existiam formas veladas ali, mesmo numa escola aparentemente neutra, onde meninos e meninas estavam juntos na mesma sala de aula, a gente notava ali que existiam mesmo alguns determinantes do que era para cada um. E como é que ficou estruturada, então, a nossa dissertação, gente? No primeiro capítulo, eu falei um pouquinho do projeto republicano, como é que se deu tudo, né? Os embates travados, porque eu vou dizer para vocês, não foi fácil, não. Muitas pessoas foram contra também o Jardim da Infância. Primeiro, porque não consideravam a pedagogia de Froebel a mais acertada. E outros porque achavam que isso ia tirar o tempo da mulher, o espaço da família na criação das crianças, né? No segundo capítulo, a gente vai falar mais diretamente de Froebel, né? Vamos falar um pouco como é que foi essa experiência paulista do Jardim da Infância, até porque nossa experiência ela vai beber na fonte dos Estados Unidos, né? Não diretamente na Alemanha. E aí a gente traz nomes, todo mundo que fez, como que se deu o manejo do tempo, as interações, o uso desses materiais, né? E no terceiro capítulo a gente traz tudo aquilo que estava contido no livro dos brinquedos, marcando exatamente o significado que estava atribuído aos corpos dos meninos e das meninas. E aqui, gente, olha que foto linda, né? Nós temos aqui uma foto falando dos meninos e das meninas mesmo, né? Mostrando aqui pra gente que era a nossa grande questão ali. Lembra que eu falei que nós tínhamos 5 questões, né? Quem eram esses meninos e essas meninas? Aqui, possivelmente, né, nós inferimos que se tratava aqui de uma série do primeiro e segundo período, tinham 3 períodos a escola, primeiro, segundo e terceiro período. Pela conta que eu fiz, dava mais de 30 crianças por período, tá? Então, nós temos aqui umas turmas bem numerosas. E aí, o que a documentação confirmou e mostrou para a gente? Que realmente os meninos e as meninas, eles eram da elite paulistana, nós verificamos todo o livro de matrículas e aí pudemos analisar que eram mesmo os nomes da elite, desde membros do partido, professores não é, membros do Partido Republicano, nós tínhamos médicos, advogados, mesmo pessoas mesmo da elite paulistana. A gente percebeu que o Jardim da Infância caminhava ao lado das famílias, ao contrário do que tinham colocado lá na frente, né, quando fizeram críticas ao projeto, ele caminhou ao lado, tanto é que os pais tinham livre acesso, isso é muito relatado na documentação. Os pais tinham livre acesso ao Jardim da Infância a todo momento. Então, muitos relatos colocam que os pais acompanhavam as aulas, podiam inclusive ficar no jardim do Jardim da Infância, que é um ponto importante, porque para Froebel as atividades ao ar livre eram extremamente importantes, e muitas pessoas criticaram porque vieram árvores ornamentais do mundo todo para compor esse jardim. E aí eu acabei esquecendo de falar, hoje o Jardim da Infância não existe mais porque ele foi demolido para passar a Avenida São Luís. Né? A gente tem lá na Praça da República ainda a escola, mas o Jardim da Infância ele foi demolido, né? Então nós pudemos ver tudo isso, quem eram essas crianças, e aí a gente identifica também um perfil dessas crianças, né? Eram crianças que tinham, né, na sua característica maior, crianças obedientes, tudo isso foi retirado da documentação. Crianças saudáveis, limpas, né, um termo que usa muito, crianças polidas, que amavam a natureza, que amavam a escola, né? Então a gente percebeu que conviviam num ambiente nuclear, né, pai, mãe, irmãos, e o lar e o jardim da infância eram quase que uma extensão do outro. Né, foi isso que nós conseguimos mapear aí de quem eram essas crianças, que eram essas nossas perguntas iniciais, né? E quem eram as jardineiras, então? Quem foram essas mulheres, né, que começaram aí a lecionar aí no Jardim da Infância? Froebel acreditava que deveriam ser mulheres, porque ela era uma educadora nata, ele observava diretamente as mães, o ato de amamentar. Então, eram mulheres meigas, tinham que ser belas, e isso, inclusive, é colocado como uma exigência mesmo para que elas fossem as jardineiras, né? Elas tinham que ser boas professoras ou normalistas, então as estudantes também foram convidadas, aquelas que tinham excelência ali nas suas notas, na sua postura. Elas tinham que zelar pelo bom andamento da atividade,
conter a bagunça, até porque o número de objetos que elas tinham que lidar eram muito grandes, e inclusive para o uso dos brinquedos, elas tinham que utilizar a música e a encenação, né? Elas tinham que conter o barulho, porque tudo aquilo que não era harmônico era considerado barulho. E uma coisa muito curiosa, elas tinham que usar o diminutivo. O diminutivo é usado a todo momento, mas o diminutivo não é em nenhum momento para diminuir as crianças ou diminuir o trabalho delas. É para marcar o local mesmo dessa infância, é para marcar essa infância. Eles precisavam garantir que a cadeira ela era para o adulto, mas a cadeirinha, um artefato diferente, pensado na criança, ele tinha que ser marcado no diminutivo. Isso aparece, inclusive, nos livros de inventário. Era a mesa para o adulto, mas para a criança precisava ser a mesinha, que tinha uma outra característica, uma outra função. Então, a gente percebe que o uso do diminutivo é para fazer valer mesmo o local dessa infância, e não em nenhum momento para diminuir essas crianças ou a função que elas exerciam. E aí, gente, vem o livro dos brinquedos, que é o grande achado aí da pesquisa, né? Que aí foi onde a gente encontrou mesmo os elementos para sustentar aquela hipótese inicial mesmo. E o livro, nós compilamos 56 brinquedos que apareciam essa marcação lateral mesmo. Então, quem era o menino, a menina, né? Ele tinha que ter um arranjo pedagógico muito sofisticado para fazer a sua execução, porque elas eram professoras que, além de cantar e falar outras línguas, elas também tinham, muitas delas, o domínio mesmo do uso de instrumentos musicais e tudo mais, né? E aqui eu só estou trazendo aqui para vocês verem como é que estava, né, os brinquedos aqui no livro mesmo. Então, nós temos o título, né, no caso, esse aqui é o brinquedo sapateiro, uma breve explicação, até mesmo mostrando os objetos, materiais que ela teria que trazer para essa encenação, e ao lado, que é o que nós, né, nos apropriamos mais, quem deveria exercer aquela função. No caso aqui era a menina e o sapateiro era o menino. Aqui, gente, eu trago algumas fotos para vocês verem mais ou menos como é que funcionava a execução do brinquedo, né? Então, esse daqui, as crianças estão do lado de fora, elas estão aqui, provavelmente brincando com o brinquedo orquestra, né? Que é um brinquedo que usava instrumentos, o menino fazia orquestra, né? Tinha a função da roda, que era extremamente importante, né? Durante as atividades e durante os brinquedos. Isso daqui ficava do lado de fora. Olha aqui, como todo mundo fala, gente, o projeto da escola, ele era extremamente sofisticado, muito bonito. Era uma escola toda com vitrais, pinturas. Dizem que era, né, os relatos apontam que era uma escola muito bonita mesmo. E esse daqui faz parte do jardim, né? Esse coreto, vamos dizer assim, que está aqui. Aqui é uma outra encenação também dos brinquedos, né? Os meninos e as meninas aqui conduzindo essa brincadeira, tá lá a professora jardineira ao fundo. A gente nota que realmente é uma encenação, porque os instrumentos são de papel, né? Assim, estou inferindo que sejam de papel, porque eles não apresentam volume nenhum, né? Então, por isso que a gente acredita aí que seja uma encenação mesmo, por conta disso, tá? O que é importante da gente visualizar aqui, né, gente? Que os brinquedos, eles não trataram só de um modo de ser, de um modo de agir, né? O corpo é quem realizava esses movimentos. Então, a gente começou a entender que o lugar social dessas crianças estava marcado aqui nesse jogo teatral, porque eles não podiam exercer qualquer papel, né? E ainda mais como o Frober colocava, todas as encenações, tudo isso tinha que estar muito atrelado ao cotidiano das crianças, né? Então a gente via que o corpo, o gesto, tudo isso era conclamado no momento das crianças exercerem aqui essas atividades de encenação, né? Então isso acho que foi a grande sacada assim que nós tivemos, né? De análise, de poder ver o quanto esse material era rico, uma vez que ele permeava todas as atividades aqui do Jardim da Infância e todos os períodos também. Para isso, a gente criou quadros para fazer a análise desse material. Então, nós criamos vários quadros para poder analisar o material enquanto a quem protagonizava, né, as cenas. Então, nós fizemos vários quadros analíticos, um com as meninas protagonizando. Mas tem Oi? 5 minutos. Protagonizando a cena como animais, as meninas protagonizando profissões. Então, nós fomos criando quadros para isso, né? Aqui também é uma outra cena que mostra as crianças, momento externo também do jardim. E aí, o que o brinquedo nos contou, então, né?
que ficou a cargo das meninas nessa representação? Então, as meninas, elas representaram a mãe, não só dos animais, como dos pássaros, como de crianças. As meninas, elas tinham mesmo esse papel maternal. Os atributos de cuidado, carinho, docilidade, era o que todo atravessava a representação das meninas. As profissões sempre estavam ligadas ao lar. A menina podia ser professora, jardineira, modista, vendedora de frutas. Já para os meninos, nós tivemos aí o papel centrado no trabalho, que inclusive é o que aponta a própria teoria de Frobel mesmo, né? O menino, ele teria que ter todo o trabalho manual, ele estava muito ligado, né? Então, o bom trabalho era aquele trabalho manual. Embora, nesse momento, a gente notava que isso tinha uma cisão ali com a realidade das crianças, porque eles eram burgueses, letrados, né? Não eram derrubadores de árvore, padeiros, como, né, muitas representações colocavam. Mas a gente percebeu um fato muito curioso, que é assim, violência, agressão, imposição, são termos que em nenhum momento, ou características que em nenhum momento são dadas aos meninos. Pelo contrário, eles sempre pontuam a bondade, a coragem, o zelo, o trabalho, e acho que isso foi uma descoberta muito, muito interessante, né, da gente notar o quanto essa representação de masculinidade não se coadunou aqui com o quadro que nós vimos para a representação dos meninos aqui no Jardim da Infância. E aí a gente tem, né, as nossas considerações finais, que nós entendemos o jardim não só a partir, né, que só foi possível mesmo entender esse jardim a partir da relação das mulheres, dos homens, das famílias, das crianças, dos meninos, dos documentos, observando mesmo essa prática. Nós percebemos que só conseguimos fazer esse movimento pela intersecção mesmo desses caminhos, que nós começamos a entender o que era esperado para cada caso, né, para cada um ali, para cada gênero, o que ele estava esperando. Né? Nós vimos ali que mesmo num local pretensamente neutro, né, que você tinha ali uma escola com meninos e meninas convivendo quase que, né, 50% de meninos e meninas, nós tínhamos práticas veladas, acordos tácitos ali que estiveram reinantes mesmo, nos significados do que era ser menino, do que era ser menina, do que era ser homem, ser mulher. Então, nós vimos que o tempo no Jardim da Infância pode ser considerado mesmo como um ritual de passagem para a próxima etapa da escolarização e da vida das crianças. Né? Gente, eu gostaria de falar muito mais e fica o convite para que vocês façam a leitura ou me procurem para que a gente possa aí falar mais um pouquinho da pesquisa. Obrigada, viu? Obrigada, Maitê, foi ótimo. Não passou do tempo, não, tá? Super ok. E acho que deu para todo mundo pegar a pesquisa na íntegra. Agora, vamos para a última apresentação. Eu chamo aqui esse espaço virtual, a Michele Mariano Mendonça, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é professora na Rede Pública Municipal de São Paulo, foi coordenadora pedagógica em EMEI e assumiu o cargo de assistente técnico de Educação 1 na Diretoria Regional de Educação Jaçanã Tremembé. Apresentará sua dissertação de mestrado, o impacto da presença de gestores e professores homens em centros de educação infantil. Alguns elementos para compreensão. Michele, fica à vontade. Olá, tudo bem? Obrigada, Andréia, obrigada a todos pelo convite, agradeço muito estar nesse momento aqui. Acredito que a minha pesquisa, ela dialoga, inclusive, com as pesquisas apresentadas da Maitê da Maitê e da Denise, né? Eu tô nervosa, acabei esquecendo, porque ela trabalha esse foco de pensar na escola hoje, né? O que é o Centro de Educação Infantil e essa questão da relação de gênero. Bom, eu vou partilhar agora a pesquisa, para a gente deixar o debate mais para frente. Ops, desculpa, eu vou retornar aqui para a primeira. Bom, então, a pesquisa, ela trata do impacto da presença de gestores e professores homens em centros de educação infantil, e alguns relatos para essa compreensão. Vamos lá. A dissertação é parte da dissertação de mestrado da pesquisa, que foi feita com a orientação da Luciana Maria Giovanni e concluída em 2016.
O ponto de partida dessa pesquisa, ela foi a minha experiência pessoal como professora no Centro de Educação Infantil, que é o espaço de 0 a 3 anos de educação infantil dentro da Prefeitura de São Paulo, onde era visível essas atividades e vivências sexistas diferentes, né, para meninos e para meninas, que bem a Denise e a Maitê colocaram aí de diversas formas, mesmo que em contextos diferentes. Então, isso ainda é visível dentro dos espaços de educação infantil, obviamente de uma maneira um pouco diferente. Bom, e aí a questão que me veio a trazer essa pesquisa foi pensar em que espaços a escola ela teria para que não se reproduzisse ou se desconstruísse essas questões sexistas dentro do ambiente educacional. E foi quando eu pensei que se dispor profissionais homens no exercício das funções docentes ou gestoras, se isso teria impacto sobre o discurso ou sobre a socialização das crianças no espaço de educação infantil. O levantamento bibliográfico ele foi muito interessante, porque foi aí que eu tive contato em perceber que essa questão de gênero na educação infantil ela já vinha sendo pesquisada e destacavam como o profissional homem dentro desse espaço de educação infantil ele era muitas vezes excluído de determinadas atividades por uma questão de gênero. Então, em diversas pesquisas, por exemplo, eu encontrei onde o professor homem, ele era direcionado a não assumir aquela sala, onde ele teria esse tato de cuidar e educar das crianças pequenas, para ser direcionado para outras ações dentro da escola, para que evitasse mesmo, né, dessa questão do estereótipo do papel do homem dentro da sociedade, influenciasse o trabalho dele como docente, né, na administração da escola. Então, os balanços foram: os espaços de socialização das crianças dentro e fora do espaço escolar reproduzem o discurso binário de gênero e a heteronormatividade, que influenciaram, né, na formação e identificação dos respectivos padrões binários dos papéis sexuais, como feminino, menina, masculino, menino. Os discursos que promovem a segregação e discriminação são constantes e permeiam os espaços dentro e fora da escola. O gênero do profissional da educação parece se sobrepor à sua identidade profissional. A docência na educação infantil, por ser majoritariamente formada por mulheres, e ter esse vínculo, né, do cuidar vinculado à mulher e à figura da mãe que cuida, e dentro de uma sociedade que culturalmente responsabiliza a mãe a cuidar da criança, e não uma divisão igualitária do cuidado dessa criança dentro do âmbito familiar, foi possível perceber que nessas pesquisas o espaço da escola reproduzia essa ideia da cultura de que quem cuida é a mulher, é a mãe, é o feminino. Bom, e aí, no caso, os profissionais homens permaneciam distantes dessas atividades. Os principais conceitos que nortearam essa pesquisa foram Bergman e Luckmann sobre os conceitos de socialização primária e secundária, que permitiram não só analisar o impacto dos profissionais homens dentro do centro de educação infantil na socialização secundária das crianças, como também relacionar a socialização desses profissionais, da socialização primária e secundária que eles tiveram dentro da identidade, da individualidade deles, e como essa socialização influenciava na prática docente desses profissionais. Abel e Scott, dentro do conceito de gênero, como categoria de análise da pesquisa, e Louro e Carvalho, que fazem essa mediação do conceito de gênero e as discussões dentro do espaço escolar. Bom, os problemas e questões da pesquisa que nortearam esse início, né, de entender esse quadro, que é uma escola de educação infantil com profissionais homens e como essas relações acontecem, foram: ter profissionais homens na educação infantil pode se tornar um fato de desconstrução do conceito de cuidar como algo feminino e contribuir para uma mudança no discurso sobre os papéis sociais de gênero? Também, em que medida práticas sexistas interferem na construção dos papéis sociais de meninos e meninas? As práticas não sexistas podem contribuir para uma mudança no discurso estereotipado sobre os papéis sociais de gênero? Como são construídas as relações de gênero nesse espaço e como o diretor e o professor atuam e são aceitos num espaço formado principalmente por mulheres? E
se poderia um professor homem na educação infantil se tornar um sujeito de desconstrução do conceito de cuidar como algo feminino. A hipótese da pesquisa é que a entrada de homens no ambiente escolar de educação infantil pode sim trazer mudanças nesse espaço escolar, porque sua presença e atuação rompem com a organização do trabalho com base no gênero dos profissionais e traz esse universo de referências de socialização primária e secundária diferentes dentro desse espaço, que até então, em maioria, com profissionais mulheres. Além disso, a figura de homens num espaço majoritariamente feminino torna-se possível o debate e a desconstrução do discurso e práticas sexistas dos papéis sociais de gênero. Até então, essa era a hipótese. O perfil da pesquisa é uma escola no centro um centro de educação infantil de crianças de 0 a 3 anos, na cidade de São Paulo, na região da Zona Norte de São Paulo. E dentro da escola tinha um professor homem atuante no berçário, e aí vou trazer outros dados que mostram que o quanto é difícil você encontrar escolas com esses profissionais atuando com essa faixa etária, e logo a gente vai discutir por quê. Também foi entrevistada uma professora, o diretor dessa escola, a coordenadora pedagógica e pais e mães de um menino e de uma menina que são da turma desse professor do berçário. A coleta de dados foi entrevistas, com roteiro de entrevistas, observação dos documentos do projeto político-pedagógico, legislação e documentos que norteiam o espaço formador da escola e o trabalho da coordenadora. As entrevistas também com as famílias foi para entender como essa família percebia o papel desse professor dentro do espaço escolar, como eles recebiam e a percepção da relação, né, da família com a escola dentro desse espaço. Houve um mapeamento de dados e organização dos documentos. Eu trouxe aqui 3 tabelas interessantes, só para a gente contextualizar a situação da relação do professor dentro da escola. E aqui nós podemos perceber que em 2007, o número de professores homens dentro do espaço de educação infantil era de 640, comparado a 25 mil de professoras mulheres. Quando nós pensamos numa tabela em 2011, nós vemos que o número de distância entre homens e mulheres dentro do espaço de educação infantil, ele diminuiu a diferença, mas continua ainda, né, discrepante. E a atuação de profissionais homens dentro da área de educação infantil só sobrepõe o do número de profissionais mulheres quando nós entramos na educação profissional. Fora isso, as mulheres acabam sendo as que mais ocupam esse espaço, tendo a mudança de 3% entre 10 anos dessa diferença, quando nós comparamos ano a ano, como nessa tabela aqui próxima. Eu vou ir um pouco mais rápido para dar tempo. Bom, a socialização primária e secundária é essa relação da criança com o espaço dentro a primária com a família, e a criança conhecer esse mundo que a família apresenta, que até então é o único mundo que a criança entende. E quando ela vai para o meio social, que é a escola e outros espaços de socialização, ela vai descobrindo e ressignificando esses novos mundos, essas novas realidades que ela vai conhecendo. E aí, por isso que nós entrevistamos a família e a escola, porque para entender esses 2 espaços de socialização das crianças e como esses 2 espaços se relacionam. E a relação de também entender a socialização dos profissionais no quesito de análise do trabalho docente, porque, como diz o Tardif e o Lessart, a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de certas capacidades de resistir ou participar de ação dos professores. Então, o que ele quer dizer? Que a docência é um trabalho humano, de relações humanas. Desde que o professor docente ele traz diversas referências da sua vivência individual, junto com o papel dele como docente, e isso influencia também na formação humana das crianças. Bom, e aí, só para contextualizar, eu trouxe algumas referências da Louro, quando fala dessa importância de não naturalizarmos aquilo, a rotina, aquilo como a gente sempre vê como prática, a gente não vê como normal ou natural a distinção em coisas de menino e de menina.
naturalizar as diferenças, na ideia que seria uma naturalização biológica das diferenças entre meninos e meninas. Quando eu trago Scott, desculpa, gente, quando eu trago Scott, ela traz o conceito de gênero e trabalha essa questão de como é importante a gente perceber as instituições reprodutoras de um espaço sexista e binário, e como isso influencia na constituição das identidades. Então, eu trouxe aqui a citação dela, né? Sem dúvida está explícito que os arranjos sociais que exigem que os pais trabalhem e as mães executem a maioria das tarefas de criação das crianças estruturam a organização das famílias. E como isso, entender como essa relação de família e escola ela está realmente influenciando o trabalho docente, e como a escola na educação infantil rege esse espaço. E trouxe Louro para falar, né, de como as inscrições de gênero, feminino e masculino, nos corpos é feita sempre no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com marcas dessa cultura. Bom, e aí chegou a parte mais interessante da pesquisa, que é as entrevistas. E a partir das teorias sobre pensar num espaço educacional igualitário, para que todas as crianças se desenvolvam plenamente, as pesquisas elas vêm trazendo para a gente entender essas relações. O que eu queria falar antes da entrevista é que esse espaço de educação infantil, ele era um espaço que trazia uma documentação coerente e plausível dentro da premissa de uma educação igualitária. A coordenadora, ela destacava o trabalho da escola em não dividir os brinquedos de acordo com o gênero, não tinha os banheiros eram unissex dentro da educação, dentro do espaço educacional, e não se tinha nenhuma distinção dos papéis atribuídos aos profissionais homens e profissionais mulheres. Então, todos os professores e professoras e diversos outros profissionais teriam suas categorias de trabalho definidas pela profissão, né, pelo cargo, e não por uma questão de gênero. E isso é relevante quando nós encontramos, como eu informei na introdução, diversos casos de pesquisas que encontravam o professor dentro da escola não tendo as suas atribuições como professor efetivas por ser homem na educação infantil. Então, ele era remanejado para outra atividade. Dentro dessa escola, esse professor no berçário, ele cuidava, ele trocava, ele dava banho nas crianças e não tinha nenhum tipo de restrição desse trabalho docente. Na entrevista com as famílias, o que eu destaquei aqui era que as famílias recebiam esse professor com muita alegria, com muito carisma, e gostavam muito dele. Todas as entrevistas, o tempo todo, as famílias elogiavam muito esse professor. E o que eu gostaria de destacar é a fala do pai e da mãe de uma das meninas da turma do professor, que disse, né? Eu creio que sim, o professor trata muito bem as crianças. E logo em seguida, o pai, o companheiro dessa mãe, informou. Eu prefiro ele também, porque mulher, para mim, tem uma fala um pouco mais grossa. Ele é bem educado, tem um jeito... Esse jeito dele, sabe como é? Nesse momento, o pai ele estava fazendo referência à opção, à orientação sexual do professor, que destacava de formas indiretas que era homossexual. E isso foi visível na entrevista com as famílias, que o tempo todo destacava essa relação da orientação sexual do professor como se fosse um vínculo próximo de uma possível feminilidade maior desse professor. Então, o tempo inteiro, essa relação da orientação sexual do professor, ela estava vinculada à questão do feminino, e como esse professor, ele, na verdade, ele até seria uma melhor pessoa para estar naquele espaço do que outras professoras mulheres, por causa dessa característica pessoal dele. Nos relatos da infância, eu trouxe aqui o relato do professor, que destacava sobre como ele como foi a infância dele e como ele tentava trazer isso para o trabalho dentro da escola. Ele sempre destacou que ele foi muito respeitado sobre as suas preferências, porque na infância ele gostava de coisas ditas de menina, e o pai e a mãe sempre respeitaram muito isso. Então, ele destacava o quanto ele queria reproduzir esse respeito dentro do espaço da escola. Bom, quando a gente fala sobre docência e socialização das crianças,
foi possível relatar o quanto os profissionais eles tinham muita seriedade em promover um espaço igualitário para as crianças. O tempo inteiro se falava numa busca de entender que aquelas vivências propostas dentro do SEI influenciavam no desenvolvimento saudável das crianças. Então, todas as crianças tinham brinquedos diversos, de diversas formas, sem nenhum tipo de distinção sexista. E no caso do professor, eu gostaria de destacar que ele relacionava muito o trabalho dele, a referência dele como o único homem professor dentro da escola, importantes para a identificação de todas as crianças. Então, ele menciona nesse relato que ele não gostava de jogar futebol, mas ele mesmo assim jogava com as crianças porque entendia que ele era uma referência para os meninos, então ele jogava futebol, e ele também brincava de cuidar, e ele fazia questão de fazer todos esses trabalhos e entendendo que ele tinha esse papel, de mostrar para a criança que ele pode ser todas essas referências. Ele é o homem que cuida, ele é o homem que troca fralda, ele é o homem que brinca de boneca com as crianças, e ele também joga bola com os meninos, com as crianças também, no geral. Foi importante essa fala da professora que eu trouxe, que é sobre a desconstrução dos estereótipos de gênero, que ela colocou aqui. E o profissional, independente de ser homem ou mulher, assume a sua responsabilidade e assume seu papel de forma honesta. Que eu vejo aqui que o professor, ele tem respeito, e eu vejo que os pais têm um tratamento muito bacana, porque ele é merecedor, ele é um profissional que se destaca, ele é um homem que troca fralda, tem responsabilidade com os bebês e é extremamente profissional. O que eu também quero destacar, só para concluir a pesquisa, que traz, na verdade, toda essa conclusão, porque a partir desse momento a gente pensa que é um contexto muito bom e muito positivo da escola, em todo o trabalho que está sendo feito. E essa fala do diretor, ele chamou a atenção para uma questão que é conclusa no final da pesquisa, que relatando as experiências que ele observa dos trabalhos feitos na escola, ele colocou: mas eu acredito que existam coisas adequadas para meninas e para meninos. Não ao ponto de dizer que futebol é coisa de menina, que só menina. Não, que futebol menina pode jogar. Ou que menino não pode brincar de boneca. Eu não chego nisso. Mas o que eu acho exagero é a questão da maquiagem. Menino se pintar é uma coisa, agora se maquiar é outra. Nesse momento foi possível perceber que mesmo com os avanços da escola, em propor vivências de socialização igualitárias, não fazer distinção de trabalho entre homens e mulheres, a questão de o que seria visto como adequado ou não para que as crianças sejam propostas a fazer, ou sejam livres para escolher o que fazer dentro da escola, ainda tem um norteamento sexista e heteronormativo. O que é isso? Em muitos momentos era possível perceber que para as professoras e para esse diretor existia um limiar entre o que a escola poderia permitir e o que ela não poderia permitir para as crianças vivenciarem dentro da escola. Então, por exemplo, um menino brincar de boneca, poderia sim que ele brincasse, até porque ele seria um homem no futuro e seria um pai, assumiria uma família, então ele poderia brincar de boneca por uma relação paternal. Agora, se ele quisesse brincar de maquiagem ou vestir um vestido de princesa, como não tem uma justificativa na vida adulta heteronormativa e sexista, essa atividade ela é olhada com maus olhos. Da mesma forma, as meninas, em vários momentos, era citado que elas não teriam problema algum em brincarem de carrinho, porque elas, na vida futura, vão dirigir. Mas, em algum momento, quando essas atividades das crianças, as escolhas das crianças, permeavam além do estereótipo heteronormativo, pensando numa perspectiva futura, da vida futura dessas crianças, na escola era visto com os maus olhos. E aí a conclusão foi essa, que as práticas não sexistas e a justificativa dos vínculos com a vida adulta ainda eram heteronormativas e sexistas, a desconstrução de dentro da sala de aula e o impacto nas famílias, ele era um diálogo de extremo avanço, mas ainda com essas restrições, e que o grande
acho que avanço da pesquisa foi observar o quanto essa figura masculina que cuida e que exerce diversos papéis dentro da escola acaba sendo uma figura de desconstrução de estereótipos de gêneros. Eu acredito que é isso. Deu tempo, passei um pouquinho, mas eu acho que foi. Foi ótimo, foi ótimo. Não passou, não. Vamos aguardar. Denise deve estar voltando daqui a pouquinho. Bom, a gente... Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não, acho que já estão todas. A gente organizou as que estão direcionadas, obviamente, para cada uma de vocês, e também tentamos reuni-las em blocos, ou algumas pessoas mandaram comentários, e depois a gente passa para vocês, que não são perguntas, né, especificamente, mas são comentários, elogiando as pesquisas e tal. Será que Denise está voltando? Aí, Karina? Tivemos um probleminha técnico aqui com a D, ela já está voltando, se quiser vai tocando aí, que assim que ela chegar, colocamos de volta. Então, eu vou fazer as perguntas para a Maitê, para a Michele. Bom, vamos lá. Bom, para a Maitê, Camila Silva pede para você falar um pouco mais como os espaços, objetos e os brinquedos administravam o gênero. Então, se você puder compartilhar alguma análise de mais algum dos brinquedos, que uma delícia aquela parte do seu trabalho. Aliás, o trabalho todo muito bem feito, mas essa parte é uma delícia de ler. Se você tiver aí na manga, te botei na cilada, eu até escrevi no chat antes. Então, essa é uma. Se você puder compartilhar mais alguma análise de mais algum dos brinquedos, né, para falar um pouco mais de como os espaços, objetos e as próprias prescrições ali relativas às brincadeiras e jogos, encenações, administravam a questão do gênero. E posso ir para outra? São só duas aqui. Essa e uma outra que diz: as atividades presentes na rotina das crianças no jardim da infância parecem não dar pistas explícitas sobre a distinção entre meninos e meninas, né? E isso se deu, no seu trabalho, pela leitura acurada das fontes, né? Que você fez. Na documentação que você pesquisou, além dos brinquedos, você encontrou outros indícios relativos a determinantes de gênero que apontariam desdobramentos para outras pesquisas sobre esse tema? Enfim, é só por conta de pensar que a gente está aqui num seminário de integração, tem colegas ingressantes e acho que dá sequência para pesquisas sobre essa temática, né? E na história, né, trabalhando com os documentos aqui encontrados sobre o Jardim da Infância, se você tiver alguma lembrança de algum outro indício relativo a determinantes de gênero, né, que possam apontar desdobramentos para outras pesquisas, acho que é uma boa dica para os colegas. Para a Michele, tem alguns comentários, que depois também a gente manda, o Antônio tem eles todos lá no chat. Alguns falando que, olha, que legal, como as suas questões dialogam com a pesquisa anterior, né, que foi a da Maitê e tal, em tempos diferentes, obviamente, né, mas dialogam. Tem também aqui um depoimento de um professor que começou na EMEI e que diz que constatou de início o preconceito de algumas famílias, mas que ele conseguiu virar o jogo ali e tal,
e a equipe gestora, inclusive, ofereceu sala de primeiro ano para ele alfabetizar, olha, é uma loucura, né? Loucura assim, estou falando tudo que está em volta ali dessa questão que é séria, seríssima. E que outros desdobramentos da pesquisa sobre esse tema você poderia apontar, pensando também nos nossos colegas ingressantes, futuros colegas do programa, que outros desdobramentos, frente ao contexto atual, no qual se destaca a proposição de leis como o PL 1174 de 2019, publicado em outubro de 2019, de autoria das deputadas Janaína Pascoal, Letícia Guiar, Valéria Bolsonaro, que confere a profissionais do sexo feminino exclusividade nos cuidados íntimos com crianças na educação infantil. Certo? Mais aqui. Denise voltou. Se você puder abrir o microfone, Denise. Para a Denise também tem alguns comentários. O Eridão Oliveira pede para você retomar um dado que ele tenha perdido, enfim, se a escola pesquisada era pública ou privada. Para a Denise. Não saiu de novo? Será que ela vê a gente? Acho que não, né? Bom, vamos esperar ela voltar e daí eu faço o bloco dela depois, tá? Maitê, você conseguiu aí, depois da cilada que eu te coloquei, na qual eu te coloquei, pedindo mais uma análise dos brinquedos, aí se você puder dar. Abre o microfone. Abre o microfone. É mais contando mesmo, em linhas gerais, não precisa nem apresentar. Seu microfone está fechado, você pode desbloquear ele aí? Então, aí. Vamos lá, gente. Então, Camila, obrigada Voltei. pela pergunta. A Denise voltou. Então, assim, a questão quanto a tela fala, né, dos outros materiais que a escola, é que eu não consegui, claro, destrinchar tudo o que era necessário para a gente poder ter um jardim da infância. Como eu disse, todos os materiais vieram dos Estados Unidos, era uma lista enorme, inclusive empresas ficaram muito famosas por conta da venda dos materiais. Nós tínhamos, sim, inclusive eu faço essa análise na dissertação, onde eu falo que o Frobel, ele criou os dons e as ocupações. Os dons eram os brinquedos, vamos dizer assim, e hoje é algo muito próximo do Pequeno Construtor. Todo mundo acho que conhece, né, o Pequeno Construtor. Era um brinquedo muito próximo a isso. Então, o primeiro dom eram bolinhas envolvidas com lã. O segundo dom eram formas sólidas. E assim ia por diante até esses pequenos blocos. E nós tínhamos as ocupações. E eu vou fazer essa análise porque as ocupações, elas eram as atividades, e que até hoje permeia a educação infantil, gente. São atividades de recorte, alinhavo, e como, né, notando ali dentro da documentação, a gente percebe que eram atividades muito próximas do universo feminino. Então, em vários momentos, a gente vai fazendo essa pontuação a partir do que a gente vai analisando, e como eu disse, é um trabalho de muitas lacunas, onde a gente vai ali mapeando um pouco de cada coisa dentro desse acervo. Então, eu vou trazer essa análise aí desses materiais mais específicos das atividades das crianças. Eu também vou falar um pouco dessas mulheres e dessas pessoas que fizeram parte do Jardim da Infância, e eu acho que até respondendo aí se a gente consegue um desdobramento, e eu sei que tem pessoas que já estão fazendo isso em outros programas, que me procuraram, inclusive, foi até curioso que mês passado um rapaz me procurou agradecendo o modo como eu tinha feito a escrita da dissertação, e isso eu devo à professora Kátia, ela fez uma disciplina bárbara, mostrando para a gente formas de escrita, e eu acho que essa disciplina foi um divisor de águas muito grande para a gente ver que existem muitas formas da gente contar uma história, e isso era uma das coisas que ela mais pontuava ali no momento que nós estávamos conversando. Então, esse rapaz me agradeceu muito, porque o modo como a dissertação estava escrita fez ele visualizar onde as coisas estavam, o que era possível fazer a partir dali. Então, hoje eu sei que tem 2 pessoas, acho que estão utilizando até a pesquisa, alguns dados, algumas coisas, para poder falar dessas pessoas. Então, acho que um grande desdobramento é ir atrás mesmo dessas pessoas, a repercussão disso.
Nós temos um trabalho muito bom da Aline, que é do programa, que ela fala sobre os brinquedos, mais especificamente. Tem um outro trabalho de um rapaz, também do nosso programa, que eu não me recordo o nome, e ele fala sobre a parte das partituras, das músicas que tem ali no Jardim da Infância, né? E mais especificamente sobre os brinquedos, o que eu, né, trouxe ali no terceiro capítulo mesmo, foram os quadros analíticos. E aí eu acho que essa é a parte bem interessante, né, até para fazer uma leitura, onde o agrupamento desses quadros e a partir de toda essa questão histórica, a gente vai trazendo a importância daquela marcação do que era ser mulher naquele momento, o que era ser modista naquela época, qual que era a importância ou não de se ter essa profissão ali. Então, acho que essa parte mesmo da análise, que, claro, ficou bem raso dado ao tempo, eu acho que ela é que vai fazendo essa interligação com tudo que a escola tinha mesmo, né? E a parte material, que assim, fica aí o convite para que vocês leiam também o trabalho da Aline Almeida, também, que é do programa, que ela vai fazer mais essa relação a fundo dos dons, das ocupações, né? Que, como eu disse, estavam muito ligados ao universo feminino. Então, as crianças recortam, bordam, fazem atividades de perfuração, usam tesoura, usam agulha, que são coisas muito ligadas mesmo do universo feminino. E o curioso, que eu até cito na dissertação, é que logo que as crianças iam para a escola modelo, essas mesmas atividades que dentro do Jardim da Infância eram compartilhadas com meninos e meninas, quando elas vão para a escola modelo, aí as meninas já têm uma disciplina, né, só para corte e costura, e isso já deixa de fazer parte do currículo dos meninos. Então, acho que esse é um ponto interessante. O espaço, né, aquela pergunta ali dessa relação do espaço, das interações, a gente realmente não notou uma diferença entre as atividades que exerciam, mas a diferença era, assim, em quem protagonizava essas atividades. Todos estavam juntos, mas os meninos, eles tinham papéis muito claros do que eles poderiam fazer. Até tem uma parte que nós buscamos num jornal, que é muito interessante. Uma mãe muito chateada, porque o filho dela nunca poderia ser uma borboleta. E a professora falando, não, mas o seu filho é o passarinho, ele tem um canto maravilhoso. E até elas brincam com a mãe, falando, não é melhor o filho ser um passarinho do que uma borboleta que rasteja, né, que tem todo o processo da metamorfose? Então, você vê que realmente existiu uma marcação muito grande do que cada um poderia exercer. Não era o menino, não poderia nunca fazer aquele gestual, o corpo do menino não poderia nunca fazer aquele movimento que era tido como feminino. Então, eu acho que nesse momento aqui da pesquisa, a gente deu, claro, mais ênfase para essa questão da encenação, do jogo e tudo mais, mas ao longo da pesquisa eu vou trazendo muito mesmo esse contraponto. Olha, a gente tem aqui, como na escola modelo, era para ter um homem no lugar, mas eles usam uma mulher e eles vão justificar por que essa mulher vai ser diretora, porque ela é tão forte quanto um homem, ela é uma mulher homem, ela não é casada, ela não tem filho. Então, acho que todo momento a gente vai fazendo esse contraponto. Acho que Tá ótimo. Muito bom. Obrigada, Maitê. Foi ótimo. Agora eu acho que já passo para a Michele e depois a gente faz... Não, vou fazer as da Denise. Segura aí, Michele. Vou fazer as da Denise, senão fica a pergunta muito solta lá e a gente retoma a tua, tá? Denise, está ouvindo agora, né? Tá tudo certo? Sim. Só abre daí seu microfone, tá? Uma das perguntas tinha a ver com retomar só um dado que talvez a pessoa tenha perdido, Eridan Oliveira, se a escola era pública ou privada, a escola pesquisada. Essa é uma pergunta. A outra são duas perguntas que têm a ver aí com as intervenções das professoras, se elas, ao utilizarem expressões que lhes eram normais e tal, se isso, aqui você atribui, né, a isso, e até onde o educador pode abordar sobre religião sem que haja discriminação por parte dele. Essas duas perguntas estão mais ou menos relacionadas. Tem uma que é uma curiosidade aqui, na verdade, se durante o estudo você acompanhou 4 professoras, havia professores nessa escola? Você falou que teve que fazer uma seleção, né? Ficou com 4, né? E a outra,
diz respeito ao espaço escolar e materiais didáticos como fontes para pesquisa, né? Se você puder falar um pouco mais sobre os indícios percebidos nas paredes das salas, murais, materiais produzidos ou utilizados pelas crianças ou professores e espaços da escola relativos à temática, né, da pesquisa em outros períodos, além do período da Páscoa, porque você mostrou alguns exemplos ali relativos àquele momento específico, né? Mas aqui no espaço escolar ou materiais didáticos em outros períodos, você ficou acho que 4 meses, né, em campo, se você identificou essa questão da religião ali presente também, não só na linguagem, nas ações das professoras. Bom, era uma escola pública, era uma EMEI, no Itaim Paulista. Quanto ao uso das expressões, que são expressões que a gente incorpora no dia a dia e não percebe, que tem uma ligação com a religião, então a gente se utiliza dessas expressões, eu me policio muito para não utilizar, porque está incorporado no nosso vocabulário, e eu anotei, e sim, né, está incorporado no nosso hábitos, então entrou na pesquisa por conta disso. Eu achei curioso como elas usavam algumas expressões, como a professora C, que eu acabei pulando, que eu achei que não fosse dar tempo de apresentar, ela chama muitos alunos de coisinha de Jesus. Ela era budista, mas ela usava muito essa expressão, coisinha de Jesus. Então, eu acho... Ela não fazia nada relacionado à religião, mas usava essa expressão. Então, eu achei interessante colocar na pesquisa. A minha orientadora, a professora Alda, também julgou interessante. Então, nós colocamos as expressões e eu fiz uma análise em cima dessas expressões. Havia professor homem na escola, ele era módulo na época, então ele não entrava em sala, ele não tinha sala atribuída, e aí reforçando a fala da Maitê em relação, foi a Maitê que falou em relação aos homens ou foi a Michele, dos homens já irem para outros postos dentro da escola, assumirem mais rápido, eu não lembro se alguém comentou isso. E ele já tinha sido convidado para ser assistente da escola, assistente de direção, então ele já ia partir. Se havia outros indícios de religião na pesquisa, sim, a professora D, a professora que era católica, ela fez uma pesquisa com o nome das crianças, e aí no caderno de desenho das crianças, eu coloco isso na pesquisa para quem quiser ler depois, no caderno de desenho, então a maioria tinha algum nome com alguma ligação religiosa, porque chama Rafael, porque é um anjo, ou chama Miguel, por conta também de seu nome bíblico, enfim, tinha esse tipo de pesquisa. Fora da Páscoa, não vi, mas tinha sempre a oração na sala da professora D, e em outras salas, quando eu circulei, eu também notava que sempre havia algum tipo de oração. Aí qual que era abordar sem que haja discriminação, né? Abordar o tema sem que haja discriminação. Eu acho que a escola não tem que abordar o tema religião, ainda mais na educação infantil. Acho que no ensino fundamental você pode até propor algum tipo de discussão, mas sem que haja tendência para a religião cristã, que é o que tem acontecido. Você tem que abordar outras temáticas e tem que abordar também quem não acredita em nenhum tipo de religião. Trazer todo tipo de concepção, agnóstico, ateu, umbandista, candomblé, evangélico, você pode trazer isso para discussão. Eu acho que a religião, ela está presente e não tem que ser deixada de fora. A gente não pode deixar de discutir algo que está presente na vida das pessoas. Mas na educação infantil é muito complicado, porque as crianças ainda são muito concretas. Elas estão muito nessa fase do concreto, então elas não conseguem abstrair. Depois, no ensino fundamental, quando a criança começa a ter um pensamento mais abstrato, você pode trazer para a discussão o que é a religião, mas na educação infantil eu não vejo. A gente tem que fugir, sim, das datas comemorativas, nós temos que discutir isso. A Maitê foi minha coordenadora pedagógica, ela sempre discutia, eu sempre também ia encher o saco dela por conta disso, né, Maitê? A Maitê, não vou fazer isso, porque é religioso. Aí a Maitê trazia para discussão, e eu acho que o meu posicionamento, o meu jeito de me posicionar sempre faz as pessoas refletirem por conta
da religião estar dentro da escola. Eu lembro que eu tive parceiras evangélicas que começaram a comprar meu discurso. Então, assim, por conta de discutir, por conta de eu colocar, gente, não é assim, você pode ter um aluno umbandista aqui, você pode ter um aluno que os pais são ateus e não querem que a criança tenha esse tipo de situação dentro da escola. Então, assim, para a educação infantil, eu não vejo o porquê da religião estar dentro da escola. Não é fundamental, desde que seja feita uma proposta ampla, de que se discuta várias religiões. E assim a gente pode ser mais... ter a questão da alteridade, né, que não se tem muito hoje com esse viés, que principalmente que o governo está trazendo, né, de se ter uma única religião dentro da escola. É isso. Mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi tudo. Não, tá ótimo. Respondeu todas as perguntas. E aí eu volto, então, obrigada, Denise. Eu volto para a Michele, para finalizar, então, acho que tinha aquela pergunta de que outros desdobramentos, né, para pesquisas sobre esse tema você poderia apontar frente ao contexto atual, tem o PL, enfim, que coloca essa questão que profissionais do sexo feminino com exclusividade nos cuidados íntimos com as crianças na educação infantil, né? Confere a esses profissionais. Então, você pode nos dizer sobre isso, em termos de aprofundamento, desdobramentos de pesquisa sobre a temática. Sim. Bom, eu acredito que quando a gente pensa em pesquisa, tanto a Denise quanto a Maitê, e quando pega a minha pesquisa, a gente vê que é gênero, é dentro da escola, é dentro do espaço de educação básica, infantil, e são perspectivas totalmente diferentes. A gente chegou em conclusões, trazer elementos diferentes. Então, a gente percebe que gênero e educação infantil ele tem um grande campo ainda a ser estudado, mesmo quando a gente encontra uma escola com profissionais homens, ou que trabalha a religião, infelizmente, que vai haver várias características a serem estudadas, né? O campo de gênero, ele ainda é infinito ainda, a gente está muito recente ainda nesse campo. E quando eu penso na PL, o que ela representa é justamente essa ideia do cuidar exclusivamente feminino, e que é, na verdade, o que representa esse governo, né? Um governo sexista, que tenta legitimar os padrões e os papéis de meninos e meninas, mulheres e homens. Então, essa PL, obviamente, do mesmo jeito, que ela tenta barrar que o conceito de gênero seja mencionado nos documentos da educação, sejam permeados dentro da educação, dentro da escola, obviamente vai estranhar que homens exerçam, mesmo que sejam profissionais, professores, exerçam dentro da questão de gênero um papel considerado feminino para as mulheres. E aí o que eu acredito que seja importante ressaltar nisso é que, além de ser binário e sexista, ele reforça as desigualdades, porque continua, tanto pegando a minha pesquisa, né? Continua tentando reproduzir dentro do espaço escolar que só as mulheres vão exercer esse papel do cuidar. Quando a gente pensa que muitas vezes a família, a criança tem na família já a mãe como a única cuidadora, que representa ali o cuidado da casa e o cuidado da criança. São poucas famílias que têm essa divisão totalmente igualitária, de fato, de todas as questões do âmbito familiar e doméstico. E aí, dentro da escola, novamente, existe essa reprodução sexista dos papéis que são ditos de mulheres e ditos de homens. Então, as crianças elas vão ter, em dois âmbitos de socialização e desenvolvimento, só mulheres ali cuidando e se responsabilizando por essas crianças. Além disso, eu também queria destacar que tem esse vínculo com o brincar, pegando até a discussão da Maitê, quando ela fala da influência do brincar no desenvolvimento da criança. Existem várias pesquisas sobre isso, e como, a partir do momento que você permite que a criança ela brinque de tudo, ela não só se desenvolve dentro de um ambiente igualitário, mas ela desenvolve diversas habilidades. Toda vez que a gente limita as crianças a brincarem de uma coisa ou de outra, por uma questão de gênero ou por qualquer outra questão, nós estamos limitando espaços de desenvolvimento, porque o brincar ele também é isso. Então, se uma criança ela só brinca de boneca e a outra ela só brinca de carrinho, essas crianças elas vão crescer, se desenvolver como pessoas adultas que não tiveram experiência e vivência nesses outros espaços.
Então, é difícil pensar numa mudança de discutir agora na vida adulta uma proposta de divisão igualitária dos papéis entre homens e mulheres, se na infância a gente ainda faz brincadeiras sexistas e divide brinquedos e brincadeiras diferentes para meninos e meninas. E aí o que eu quero concluir é importante a gente ter muito claro que toda divisão binária, seja na infância com os brinquedos, seja nessa proposta da PL dos profissionais, seja na vida adulta nas representações que são feitas dos papéis entre homens e mulheres, que toda divisão, ela não apenas discrimina. Quando eu falo discrimina, eu digo de diversos âmbitos. Nós não estamos falando somente daquela criança que teve toda a sua expressão reprimida por não se enquadrar dentro de um papel, ou dessa questão da heteronormatividade, né? A gente lutar sempre quando a criança simplesmente ela quer escolher um brinquedo que não necessariamente vai influenciar ou não futuramente a orientação sexual que ela vai ter, mas na infância nós adultos reprimimos essa criança porque a gente tem essa visão heteronormativa e tenta imprimir isso na criança. Então essa discriminação ela não é só nesse campo, mas é em todos os outros, quando a gente simplesmente exclui uma criança de uma determinada vivência e em detrimento do gênero. Então, além de uma divisão binária e além de discriminar, ela limita a existência humana de suas formas distintas de construção e de sociabilidade. Quando eu digo de existência humana, é isso. Quando eu penso nesse papel desse professor em se propor como referência para essas crianças, meninos e meninas, em ver esse professor cuidando, trocando fralda, dando banho, jogando bola, brincando, não reproduzindo um discurso sexista, propondo diversas brincadeiras para as crianças, sem distinção de gênero, ele está permitindo que essas crianças elas tenham vivências que vão promover uma existência humana mais ampla. Né? Toda vez que a gente teve, nós somos 3 mulheres falando de educação e de gênero. A gente não pode excluir que dentro da nossa vivência individual, nós tivemos uma infância extremamente sexista. E talvez por isso não temos tantos homens discutindo educação. Né? Somos nós aqui, 4 mulheres. Então, isso também influencia. Toda vez que a gente permite que as crianças elas se desenvolvam amplamente, nós permitimos que o futuro de cada uma dessas crianças ela seja amplo. Né? Então, entender isso. Toda divisão e exclusão binária, ela limita o desenvolvimento e a existência humana desses sujeitos. É isso. Michele, muito obrigada. Uhum. Bom, professoras, colegas, agradeço a todas. Foi ótimo. Acho que a gente nem estourou muito tempo. Eu agradeço a participação de todos, de todas que nos acompanharam até agora. A gente espera vocês na próxima mesa, cujo título é Violência contra a Mulher. E agora a gente faz uma breve pausa para um cafezinho e a gente volta às 16 horas. Tá bom? Meninas, obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Denise, Maitê, Andréia, foi ótimo. Obrigada, meninas. Deu certo. Tchau, tchau. E aí,